Quais os caminhos financeiros que a Rússia tem depois de ficar isolada financeiramente por praticamente o mundo inteiro e mais, grande parte da sua população também não apoiando as ações que o Vladimir Putin tomou? Vamos entender um pouquinho mais. Eu fiz um vídeo há pouco tempo, no meio do carnaval, não lembro se foi segunda ou terça, acho que segunda-feira, sobre as sanções impostas pela Europa, Estados Unidos e Reino Unido, e aí outros países aderindo. A Suíça, por exemplo, que em conflitos ela tende a ficar sempre de forma neutra, tomou o partido disso. A China, ontem à noite, falou que apoia agora uma negociação para cessar fogo. Enfim, no geral, o mundo todo se voltou naturalmente contra as ações da Rússia, por tudo que isso envolve, e impôs algumas sanções. Dentre elas, excluir a Rússia do SWIFT. SWIFT é um meio de pagamento, para quem não viu, o outro vídeo está disponível ali, seja no meu YouTube ou no Instagram. O SWIFT ele é um sistema internacional de pagamentos, falando aqui a grosso modo, em que ele permite que todos os países façam negociação e liquidem os pagamentos, grande parte deles em dólar. Se você contar as negociações internacionais, o comércio internacional, somando dólar, que é a principal moeda, euro e a libra, representa basicamente 80% do montante internacional negociado nessas três moedas. Nessas três moedas representam 80% do volume internacional negociado entre os países. Então, quando um país é excluído do SWIFT, ele não consegue fazer ou receber pagamentos das suas importações ou exportações. E isso, obviamente, dentre outras que eu já falei, não quero me aprofundar aqui porque já fiz ali no outro vídeo, mas o foco aqui é diferente, é falar que uma vez isolado do sistema internacional de pagamentos, ele não consegue negociar. E mais, o Banco Central russo também sofre essas sanções e não consegue usar grande parte das suas reservas internacionais. A Rússia tem mais ou menos 630 bilhões de dólares em reservas internacionais, que representa 45% do PIB, só que desses 630, 400 bi já foram bloqueados porque estão no exterior. Então estão em dólar, ou em euro, ou em outro ativo, em que, por conta dessas sanções, foram bloqueados e ele não consegue mexer. Então ele vai ficando sem dinheiro. Quando outros países também não negociam, ela não consegue liquidar pagamentos, seja que ele vendeu ou que ele comprou alguma coisa, ele basicamente está isolado. Se as suas reservas que ele usaria no seu dia a dia, você vê que está congelado, ele perde poder. Aí a sua moeda já desvalorizou mais de 80% desde o começo disso tudo, isso traz inflação, ele teve que subir os juros de 9,5% para 20% a Rússia, isso aumenta a dívida, então basicamente o PIB caindo demais por conta da guerra, né? A inflação subindo demais, perdendo o poder de compra das pessoas, os bilionários russos perdendo as suas fortunas ou caindo as suas fortunas por conta das cotações negociadas e por conta das sanções internacionais de congelar o dinheiro. Enfim, então isso faz com que o cenário fique bastante adverso economicamente para a Rússia e também para o Putin sustentar internamente, com grande parte da população não sendo a favor disso. Pois bem, dito isso, o que ele tem para fazer? Basicamente, a gente vê, eu vi aqui três caminhos. Um deles é o controle de capitais. Não que a gente vai chegar nisso, mas que toda a literatura já refuta esses caminhos e basicamente a prática refutou a literatura até mesmo aqui no Brasil, ou na Argentina, ou outros países. Então vamos entender um pouquinho. O controle de capital, isso o que faz? O governo obriga que investidores comprem a moeda russa, uma vez que tem muita gente vendendo e não tem ninguém comprando, eles obrigam a compra, né? A gente já vai entender um pouquinho mais disso, e ele proíbe a venda da moeda russa, para ela se desvalorizar ou parar essa desvalorização absurda. Por exemplo, as multinacionais que estão na Rússia, o Putin, ou o governo da Rússia, exigiu que 80% do que eles têm em caixa seja comprado em moeda russa. Isso faz com que, obviamente, nenhuma empresa queira ir para lá, ou as que estão lá queiram sair, porque você é obrigado a comprar uma moeda que você não quer comprar. Portanto, intervenções a gente sabe que leva ao caos. Congelamento de preços a gente sabe que leva ao caos, leva justamente àquilo que eles querem evitar, que é a inflação, ou nesse caso a desvalorização da moeda, que sim leva à inflação. Então esse primeiro caso é o controle de capitais,
que é extremamente maléfico, mas talvez é o que ele olhou no curto prazo e falou: eu preciso fazer isso, senão a minha moeda ninguém compra, ela vai virar pó e a inflação vem muito maior, com juros explodindo, que estrangula a economia, enfim, tudo que isso causa nesse caminho como um todo. O segundo ponto é a alta dos juros que eu já mencionei. Ele subiu de 9,5% juros para 20%. Para entender, em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, eles subiram o juro para 11, agora subiu para 20. Juros mais altos estrangula a economia porque fica mais caro o crédito, as empresas não conseguem tomar crédito. E quem vai querer tomar crédito no meio desse caos como um todo, a economia vai parando. E dificilmente uma população que entendeu o que é um mercado aberto na Rússia, o que é um mercado mais aberto, conheceu algum tipo de riqueza do que era, lembramos que a União Soviética caiu em 1991, o que era esse tipo de riqueza, entendeu que o capitalismo traz essa riqueza e melhorou muito a qualidade de vida de quando eles pertenciam, de quando eles eram a União Soviética, russos viajando pelo mundo todo, enfim, e dificilmente eles aceitariam voltar para aqueles níveis de pobreza que eles viviam antes disso. Então, essa alta de juros, ela estrangula a economia e complica mais ainda esse quadro que a gente acabou de falar. E o terceiro ponto é o próprio Estado atuando na compra. Então o Estado vai lá e compra a moeda rublo russa para subir a cotação dela, uma vez que ninguém quer comprar. Só que o dinheiro é limitado, porque grande parte das reservas, dos 630 bi, 400 já foram congelados. Se ele resolve usar o restante da reserva para comprar essas moedas, ele não tem mais para usar no seu dia a dia o que ele precisa para fechar a conta dele. E mais, a guerra é sempre extremamente cara. Eu vi uma matéria falando que o custo pode chegar a 20 bilhões por dia, isso inclui o que eles perderam de patrimônio com tanques, aviões, mas não sei esse valor, se faz sentido ou não. Para ter uma ideia, na guerra do Iraque custava mais ou menos 400 milhões de dólares por dia, então mais ou menos que seja esse valor, imagina, esse dinheiro acaba, né? E aí as empresas russas pagando menos impostos, porque a economia começa a ir mal, a inflação começa a subir demais, enfim. Então eles acabam o dinheiro, estrangulam o dinheiro, o Estado não tem limite indiscriminado para comprar moeda. Ele pode imprimir dinheiro? Pode, só que se ele imprimir dinheiro, a gente sabe que a causa imediata disso é a inflação, ainda mais no cenário que eles estão vivendo. Então, uma grande parte do que eles têm, do que a Rússia tem, é o ouro físico. Começou-se uma especulação em que ela pode estar negociando bilateralmente com algum banco central para vender o seu ouro no mercado físico, então ele entrega o ouro físico em troca de receber dinheiro. Quem seriam os países que poderiam fazer isso? Talvez Índia e China, que têm dinheiro, que estão mais neutros aí nesse cenário como um todo. Compraria, obviamente, ouro a preço descontado, porque se eles precisam vender urgentemente, vão vender a preço descontado. Agora, não sei como poderia ser feito esse pagamento, se alguma forma de cripto. A Binance, que é uma das corretoras de cripto, bloqueou as contas dos russos, mas enfim, você consegue fazer isso via wallet, transferindo, não sei se poderia ser, confesso que aí parte para algo muito mais profundo de negociação entre governos ali secretos, que eu realmente não sei dizer, mas poderia ter algum meio de pagamento, uma vez que a Rússia não faz mais parte do SWIFT, em que ela entrega o ouro físico para arrecadar algum dinheiro. Mas também isso seria de alguma maneira limitado. Vai ter que ir dia após dia para tentar respirar. O ponto é que a Rússia, ela está com proibição, tá? Ela foi proibida de importar ativos porque ela não tem como pagar, né? Mas ela está podendo exportar. Para ter uma ideia, a União Europeia, basicamente exportar ativos de energia, porque a Europa depende exclusivamente, ou grande parte, da energia da Rússia. Tem um cálculo que a Europa, a União Europeia, paga para a Rússia diariamente entre 700 milhões de dólares e 1 bi de dólar com compra de energia, tá? Então, a Rússia pode continuar exportando essa parte, porque a Europa precisa e a Rússia também está precisando, só que, veja bem, a Europa paga. E a Rússia não consegue transformar isso em dinheiro dela, porque ela não pode liquidar, porque ela não faz parte mais do SWIFT. Então, isso fica sendo acumulado em um caixa. Quando e se eventualmente essas sanções acabarem, ela pode transformar esse caixa que está sendo acumulado da venda para seus pagamentos correntes. Agora, hoje está sendo acumulada esse dinheiro e ela não consegue mexer, ela está congelado. Então, essa pode ser uma necessidade que a Rússia tenha do cessar-fogo, justamente porque ela está sendo
ilhada e assim estrangulada economicamente falando, tá? Então acho que esses três caminhos, como eu falei, controle de capitais, seria obrigação de compra da moeda ou proibição da venda, a alta dos juros e o Estado atuando na compra, todas elas têm um limite até onde vai, e todas elas têm um limite onde as pessoas aceitam isso e que o governo também consegue atuar. Portanto, a situação econômica da Rússia, ela está bastante complicada. Postei hoje que o principal banco russo negociado, Sberbank, negociado no exterior, está valendo 1 centavo. A Gazprom, a principal empresa de petróleo estatal russa, está valendo 2, 3 centavos. E o índice russo mais líquido negociado na Bolsa de Nova York caiu ontem mais de 12% e está agora na pré-abertura do mercado, ou seja, mostrando que vai abrir o mercado com uma queda de mais de 20%. Então, vamos ficar atento, a Bolsa Russa está fechada, vamos ver quando eles vão reabrir a bolsa, mas de qualquer maneira a situação é extremamente complicada. E aqui eu faço a minha chave final. Por isso que a gente sempre fala, diversificação e construção de patrimônio é de longo prazo. Aparecem oportunidades que a gente tem que aproveitar em algum momento, você tem que ter liquidez para isso. Então, fundos de liquidez diária. Alguns ativos atrelados à inflação, que pagam a inflação mais 5, 6, 7, com oportunidades que a gente está vendo agora. Uma parte em ouro, a gente falou já, eu falei bastante aqui, especialmente no final do ano passado, sobre o Gold 11, como uma alternativa a fundos de ouro, ou ETFs de ouro negociado na Bolsa Brasileira. Bolsa Brasileira que ficou extremamente barata. Então, e você aceita determinado nível de risco sabendo que isso é capital de longo prazo. Fundos multimercados, eu convivo com gestores dos fundos para entender onde estão essas posições desses fundos, então onde eles estão diversificando, qual cabeça que eles estão, como é que eles estão protegendo a carteira como um todo. Claro que isso traz volatilidades no curto prazo, mas é uma construção de patrimônio no longo prazo. Portanto, a diversificação mostra, especialmente nesses momentos de crise em que ela é muito mais benéfica e é o caminho para a construção de patrimônio. O ser humano tem uma memória mais curta e quando passa a crise a gente já esquece e acha que aquilo nunca mais vai voltar. Talvez um mecanismo de defesa que a gente tenha, mas se a gente analisar todas as crises passadas, e passamos duas agora, a guerra a gente está passando, em muito menor grau o que a gente está sentindo de efeito de bolsa aqui no Brasil, claro que não um efeito humanitário, estou falando, mas a gente viveu outra recentemente da Covid, que a bolsa caiu 40%, 50%. Quantas oportunidades apareceram ali, né? Seja em ativos de inflação, seja em bolsa, seja em multimercado. Portanto, a diversificação é o caminho para a construção de patrimônio no longo prazo. Não esqueça disso e é justamente isso que a gente faz no nosso dia a dia, tá bom? Espero que tenha deixado claro um pouquinho e, por favor, dúvidas, comente aqui. Um forte abraço e um ótimo retorno de carnaval.